Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão, muita paz, muita saúde para você e sua família. Estamos aí nos aproximando do Natal, que Jesus possa nos abençoar a todos, não é? E que nós tenhamos um ano de 2021, um ano de muito trabalho e de muitas oportunidades, não é? Que possamos superar as dificuldades, as provas, não é? Que vieram para nós nesse ano de 2020, não é? Bem, nós vamos hoje ainda colocar em destaque o livro de Adelinda Silveira, quinta edição, está sendo lançada agora a quinta edição, não é? Kardec Prossegue, pela editora LEP de Uberaba. Você poderá adquirir este livro através da loja virtual da editora LEP ou através das distribuidoras, né? Das distribuidoras de livros espíritas ou nas livrarias aí mais próximas aí de sua casa. E este livro tem um selo aqui, é uma edição comemorativa dos 110 anos de Chico Xavier. Chico Xavier nasceu em 1910, 2020, 110 anos do nascimento de Chico Xavier. E esse livro aqui é um livro muito importante, esse livro do Adelino da Silveira, que também é autor de outros livros sobre Chico, como Momentos com Chico Xavier. Momentos com Chico Xavier também está com a editora LEP. E nós estamos preparando uma nova edição também deste livro. E uma outra obra, uma terceira obra, Chico de Francisco, que está com uma outra editora. Este livro aqui é uma reedição, revista e ampliada, né? Muita gente fala assim, eu já tenho esse livro. Não, este livro é uma edição, revista, não é? E ampliada. Adelino incluiu mais capítulos inéditos, assuntos inéditos nesta quinta edição. E nós aqui temos várias histórias de Chico Xavier, casos de Chico Xavier, porque a proposta do livro, a proposta de Adelino, quando ele editou este livro, Kardec Prossegue, aqui pela própria capa nós percebemos, é de defender a tese que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec, como imensa maioria pensa, até mesmo muitos espíritas, muitos não espíritas, até mesmo muitos não espíritas, não é? Eu já tive, inclusive, oportunidade de conversar com gente que é simpática ao espiritismo. Não é espírita, mas é simpática e que acredita na tese de que Chico tenha sido a reencarnação de Allan Kardec, não é? Então, essa é foi a proposta do livro. Mas a Adelina anotou aqui muitas histórias, muitas lições importantes para o nosso dia a dia, não é? Por exemplo aqui, interexistência. Neste capítulo aqui, interexistência. Em conversa agradável e amiga, escreveu Adelino, um grupo lembrava o professor José Herculano Pires, quando Chico disse, sabe, gente, um assunto que me intrigou durante muito tempo era quando o professor falava a respeito da interexistência e eu não conseguia entender como se processava o fenômeno. Realmente, o professor Herculano Pires, ele certa vez disse que Chico era um ser interexistente. Aliás, o médium é um ser interexistente. Mas, claro, ele estava se referindo a Chico Xavier, um ser interexistente. O Chico disse que nunca
não entendia o que ele queria dizer com aquilo. Ele já havia desencarnado, conta Chico, já havia desencarnado havia tempos, e eu continuava com o trabalho de psicografia no grupo espírita da prece. Certa noite, psicografava a mensagem de um jovem desencarnado para seus familiares, quando os espíritos amigos me solicitaram o concurso para a reunião que iria iniciar-se no plano espiritual. Vejamos bem, né? O dom da ubiquidade, né? Esse dom da ubiquidade. Chico estava psicografando lá no grupo espírita da prece e alguns espíritos amigos, entre eles Emmanuel, com certeza, falou assim: olha, Chico, nós precisamos de você aqui, porque vai começar uma reunião aqui. Olha, como é que ele poderia estar nos dois lugares ao mesmo tempo? O médium psicógrafo havia faltado, quer dizer, lá no mundo espiritual, o médium psicógrafo havia faltado. Acompanhando os benfeitores espirituais, entrei em uma grande sala, onde o professor Herculano dirigia uma reunião. Era o professor Herculano Pires, eu me lembro desse caso, Chico também contou esse caso para nós. O professor Herculano Pires, lá no mundo espiritual, é que estava fazendo a palestra. Estava fazendo a palestra para muitos espíritos que lá estavam. Senti imensa alegria ao rever o querido amigo, mas a disciplina do trabalho e a urgência do caso permitiram-me apenas cumprimentá-lo telepaticamente. Então, Chico se cumprimentou o professor Herculano telepaticamente. E logo foi para uma mesa. Passei então a receber a mensagem do espírito desencarnado para a sua mãe, que também estava desencarnada. Olha aqui, psicografia no mundo espiritual. A psicografia, a mediunidade no mundo espiritual. O Chico psicografando uma mensagem de um jovem desencarnado para a mãe que também estava desencarnada. Mas, certamente, o jovem, numa dimensão superior, terminada a reunião, ao despedir-me, perguntou-me o professor, como se retomássemos antiga conversa: compreende agora o que é ser interexistente? Então vejamos o Chico, ao mesmo tempo, psicografando duas mensagens. Psicografando no grupo espírita da prece da Terra e possivelmente psicografando no grupo espírita da prece do mundo espiritual próximo, numa reunião dirigida pelo professor Herculano Pires. Evidentemente que o Chico, um espírito em condições para tanto, não é? Chico tinha essa condição espiritual, claro, porque nós outros médiuns comuns, às vezes nós não conseguimos estar presentes nem onde estamos, né? Nós não conseguimos estar totalmente presentes nem onde estamos, quanto mais em dois lugares ao mesmo tempo. Mas eis aqui um caso para ser estudado e profundamente estudado pelos entendidos, pelos pesquisadores, pelos estudiosos da doutrina, não é? Esse caso da interexistência e da mediunidade no mundo espiritual, como isso aí abre uma perspectiva diferente, não é? Como infelizmente a visão nossa de muitos espíritas, né? A nossa visão de muitos espíritas ainda é tão tacanha, tão estreita, tão limitada sobre o mundo espiritual, não é? Eu não me esqueço nunca, certa vez, estive lá em Portugal,
não é? E estive lá com o nosso companheiro, Rui Marta, e a sua esposa Bárbara. Estivemos lá na Casa do Caminho, lá em Lisboa. E Rui Marta esteve aqui no Brasil algumas vezes, amigo de Adelino, visitando o Chico. E lá em Portugal, Rui Marta nos disse o que ouviu de Chico aqui em Uberaba, no Brasil. Não é? Chico disse para ele: os espíritas estão muito enganados com o mundo espiritual. Os espíritas estão muito enganados com a vida no mundo espiritual. De certa maneira, vocês não desculpem, é o que o doutor Inácio Ferreira procura ou tenta falar em suas obras através de nossa lavra, não é? Olha um outro caso adotado por Adelino aqui. O importante é trabalhar. Certa senhora, presidente de uma grande instituição de caridade, desencarnara. E o amigo que ficou em seu lugar pediu-me perguntar a Chico se ele estava preparado para assumir aquela tarefa. E eis a resposta dada por Chico: nenhum de nós está preparado para realizar a obra do Cristo. Mas isso não é motivo para fugirmos do trabalho e permanecermos na inércia, mas sim trabalhar, oferecendo ao Senhor o que temos de melhor. Olha que resposta linda, né? Nenhum de nós está preparado. De fato, se a gente for ver, ninguém. Quem é que está preparado, né, para realizar a obra do Cristo? A rigor. Né? Quem é que se considera preparado? Né? Aquele que diz assim: não, eu estou preparado, tem que examinar a cabeça dele, não está muito boa, né? Mas, como diz o Chico, olha, mas isso não é motivo para fugirmos do trabalho e permanecermos na inércia, mas sim trabalhar, oferecendo ao Senhor o que temos de melhor. Isso porque ainda não somos anjos, mas sim criaturas humanas que precisam trabalhar na obra de Jesus, a qual devemos oferecer o que tenhamos de melhor. É como Chico nos disse certa vez. Ele falou assim: olha, se é o caso de eu ser um médium imperfeito, né, se eu sou um médium imperfeito, é o caso de eu trabalhar mais e não menos. Não é? Se eu sou um médium imperfeito, cheio de dificuldades e limitações, é o caso de eu trabalhar mais e não eu trabalhar menos, porque somente trabalhando mais é que a gente vai melhorando. É que a gente vai melhorando. Sem trabalhar, ninguém melhora, não é? Então, se eu me considero, não, eu sou imperfeito, então trabalha mais, é o caso de trabalhar mais, não é? Como certa vez nos disse o Chico. E aí, em seguida, aproveitando um dos momentos que a Adelino estava com ele lá na casa, né? O Adelino fez uma perguntinha para ele bem curta. Falou assim: Chico, como fazer para acertar? Não é? Às vezes, como é que eu faço para acertar? Às vezes a gente quer acertar, mas erra. Como é que eu faço para acertar? Aí Chico disse assim: certa vez fiz esta mesma pergunta a Emanuel, e ele me disse: meu filho, procura cumprir com o teu dever da melhor forma possível, de maneira a guardar a paz de consciência. O resto entrega a Jesus. Olha que beleza. Né? Como acertar? Vamos procurar fazer, como disse assim, procurar cumprir o dever da melhor forma possível, a consciência ficar em paz, e o resto que Jesus Cristo tome conta. Não é? Vamos entregar a Jesus. O resto entrega a Jesus, não é? Realmente existem certas contas, não somos nós que fazemos, certas contas, certos cálculos são feitos pela lei divina. É a lei divina que faz essas operações, não somos nós.
Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que nós pudermos, o que estiver ao nosso alcance, da melhor maneira possível. Agora a lei é que vai fazer as contas, não é? E vai ver. Isso é com a lei, não é conosco. E interessante, em seguida, o Chico perguntou a Emmanuel, Chico contando, né? Ele perguntou a Emmanuel onde é que estava a humildade. Essa resposta é extraordinária. Emmanuel falou assim, olha, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa e lança um véu de esperança no semelhante que carrega consigo este ou aquele complexo de culpa. De vez que todos nós, os espíritos encarnados na Terra, sem exceção, sempre trazemos voluntariamente ou não a viva lembrança de faltas que se ocultam em nossos melhores sentimentos. Realmente, né? Faltas que se ocultam, às vezes, em nossos melhores sentimentos, não é? Há pouco tempo atrás, o poeta Eurípides Formiga escreveu por nosso intermédio dizendo que toda culpa que esqueceste, aguardando quitação, um dia virá bater-te à porta do coração. Toda culpa que já esquecemos, né? Ou achamos que esquecemos, né? Ou que a lei esqueceu. Ah, graças a Deus, a lei esqueceu disso, né? Toda culpa, toda dívida, né? Mas essa dívida está aguardando quitação. Então diz o poeta, um dia virá bater-te à porta do coração. Toda culpa que nós achamos que está esquecida pela lei, a lei não se esquece de nada. Não é? Então um dia vai vir bater à porta do coração da gente. Olha, eu estou aqui, você me deve, eu estou esperando, tem muito tempo e tudo mais, você já está mais forte agora você pode pagar, você tem como pagar, não é? Em seguida aqui, uma outra história também, o Adelino diz aqui que conversava com Chico Xavier sobre aquele livro da Dona Ivone Pereira, um livro extraordinário, Memórias de um Suicida, né? É um livro fantástico, né? De Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco, um escritor português, uma obra extraordinária, né? E aí o Chico disse assim para o Adelino, esse livro é muito importante para a causa espírita. Já o li 3 vezes. Obra dessa espécie somente de 100 em 100 anos. É um livro que ensina a viver. Então vejamos aqui o Chico falando, né, sobre este livro de Ivone Pereira, editado lá pela Federação Espírita Brasileira, né? Memórias de um Suicida, um livro extraordinário. Então, nesta obra aqui, Kardec prossegue, nós temos aqui tantos casos de Chico Xavier, histórias fantásticas que ele conta, fatos mediúnicos muito importantes. Uma vez perguntou-se ao Chico onde é que Emmanuel era mais exigente. Não é? Onde é que Emmanuel é mais exigente, Chico? Quando ele é mais exigente, não é? Isso foi o doutor Elias Barbosa que perguntou para o Chico, se conseguiria dizer em que matéria Emmanuel é mais exigente com você, na qualidade de educador?
não é? Aí o Chico respondeu assim: olha, no trato com os outros. Porque diz ele que no trato com o próximo, a luz do Evangelho de Jesus deve ser comunicada de quem fala para quem ouve. Então era ali que Emmanuel sempre foi mais exigente, quer dizer, no trato com os outros, no relacionamento, né? Na convivência com as pessoas, né? Quando converso com qualquer pessoa, em voz áspera, diz o Chico, com impaciência, agressividade, anotações de maledicência ou azedume, ele deixa passar meus momentos infelizes. E depois, principalmente quando entra em meditações e preces na noite, ele me repreende severamente, lamentando as minhas faltas. Isso é que diz o Chico aqui, né? E nós aqui aproveitamos para dizer o seguinte, que realmente Emmanuel, na vida de Chico Xavier, era a presença de Jesus Cristo, né? Emmanuel, na vida de Chico, era a presença do próprio Cristo. Emmanuel na condição de médium de Jesus Cristo. E Chico na condição de médium de Emmanuel. Mas nós que tivemos oportunidade de conviver com Chico durante muitos anos, nós podemos dizer assim, tranquilamente, que muita coisa que Chico atribuía a Emmanuel era de sua própria sabedoria, de sua própria experiência de vida, de sua própria vivência, da luz de seu espírito, de seu próprio espírito, não é? Muita coisa ele atribuía a Emmanuel, não é? O Chico era tão humilde, ele era tão humilde, tão simples, que quando alguém perguntava alguma coisa a ele, ele não falava assim, eu acho que é assim, ele não respondia por ele mesmo, não é? Ele sempre transferia para Emmanuel. Ou então, às vezes, nosso doutor Bezerra está aqui, ou então, olha, o nosso André Luiz está dizendo isso, ou então outro benfeitor espiritual, a nossa Meimei está dizendo isto, não é? Ele sempre falava, não, o nosso Emmanuel está nos dizendo isto assim, 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 não é? Mas muita coisa era de sua própria sabedoria. E neste livro aqui, nós gostaríamos de destacar, porque ficou muito conhecida aquela história, vocês se lembram? Daquela história que é contada pelo Adelino, nós também contamos, nós ouvimos o Chico contar essa história muitas vezes, a história do Jorge, não é? A história do Jorge, daquele nosso irmão simples, pobrezinho, que sempre conversava com o Chico ao final das reuniões. Isso desde a Comunhão Espírita Cristã, depois foi lá para o Grupo Espírita da Prece. Jorge, que também era conhecido por Tonho, né? Alguns conhecem o Jorge como Tonho, não é? Está aqui a história, no livro Kardec Prossegue. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.